Bom dia! Hora de despertar! Este é o programa Despertar aqui na Rede TV Tocantins e eu sou Vanessa Martinazzo e junto com Daniel Martinazzo trazemos para você um programa repleto de sabedoria e conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre recomeçar e também ocupar o seu papel de protagonista na sua própria história. Então você já sabe, lápis e papel na mão, chame todo mundo, porque o seu despertar começa agora! Recomeçar. Esse é o tema que eu quero falar com você hoje. Já jogou um videogame e você chega lá, de repente você perde. Só que logo em seguida você fala, para aí, eu não vou aceitar perder, eu quero recomeçar. E tem lá a opção de um novo jogo. E novamente começa a movimentar as peças, movimentar o jogo para buscar vencer aquilo que talvez antes você não tivesse vencido. E assim é a nossa vida. Muitas áreas da nossa vida nós precisamos de um recomeço. Um recomeço em áreas onde talvez temos tido alguma frustração. Mas para recomeçar, você precisa em primeiro lugar ter convicção de que você pode vencer. A palavra de Deus fala, em Cristo Jesus, eu sou vencedor. Se eu entendo que eu sou mais que vencedor em Cristo e que eu posso sim passar por aflições, passar por dias difíceis, mas eu preciso ter convicção. Qual convicção? Que a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55 fala que assim como a chuva cai do céu e faz aquilo para a qual ela foi designada, assim é a palavra de Deus que não volta vazia. Ela vai produzir aquilo para a qual ela foi designada. E a palavra de Deus foi designada para você ser uma bênção. Se tu uma bênção. Em Cristo somos mais que vencedores, são palavras. Então nós temos que ter a convicção de que a palavra de Deus é verdade. E que nós vamos viver a verdade. Se eu tenho convicção na palavra de Deus, na promessa que há sobre a minha vida, eu vou continuar lutando. Você vai dormir ao anoitecer e coloca o despertador para você acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, seja a hora que for. Coloca o despertador para despertar. Por quê? Você acredita num novo ciclo. Você acredita que o novo dia virá. E com ele, novas oportunidades, novos desafios, novas situações para você enfrentar, superar. Então nós temos que ter convicção de que mesmo que o dia de hoje tenha sido extremamente difícil, ele não é o ponto final para nós. Nós teremos uma nova oportunidade amanhã. Por mais difícil que o cenário se configure ou pareça. Em segundo lugar, eu preciso entender aquilo que está em Jeremias 29. A palavra de Deus fala que em Jeremias 29, os pensamentos de Deus a nosso respeito são mais altos que os nossos. Eu vou traduzir isso de uma maneira extremamente simples, que você vai entender. Deus te acha muito mais capaz do que você mesmo. Deus acredita mais no seu potencial do que mesmo você tem acreditado. Muitas vezes nós não acreditamos naquilo que é o nosso potencial. E paramos, e desistimos, e não enfrentamos. Mas Deus confia em nós. É tão louco isso, né? Uma palavra pesada. Mas sabe por quê? Porque dentro de você é o Espírito de Deus que habita em você.
Então todo o potencial do mundo, a capacitação, há e está em você. Você é capaz. Você pode realizar. Você pode recomeçar aonde você caiu. Pode cair e levantar. Então eu quero de uma maneira extremamente simples. Se você, por exemplo, uma mulher está andando na rua e quebra o salto, o que ela faz? Senta no chão e fica chorando porque o salto quebrou? Ou de repente até tira o sapato do pé, anda descalço, sujando o pé, de uma maneira desconfortável, talvez andando em pedras, andando num asfalto quente, mas continua. Nós temos que ser essa pessoa que continua. Ok? Você vai continuar. Você vai recomeçar de onde você caiu, de onde você havia parado. Tem muitos projetos que você colocou um ponto final. Recomece. Para recomeçar, nós precisamos ter perseverança. Sabe o que é perseverança? É viver Hebreus 10:36. Hebreus 10:36 fala que eu necessito perseverar. Deus não vai se alegrar se eu desistir. Eu preciso perseverar confiando, crendo. E eu vou te fazer uma pergunta: quantas vezes você voltou atrás? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você parou à beira do caminho? Quantas vezes você não perseverou? Perseverar é o seguinte: é continuar com o mesmo ânimo, com a mesma disposição, com a mesma pegada, com a mesma vontade. Uma porta fechou, continue batendo em outra. Algo não deu certo, continue lutando. Perseverar é continuar com vontade, com desejo de conquista. Não pare de orar, não pare de lutar, não pare de trabalhar. Não desista até que o milagre não aconteça. Não pare, porque algo veio uma má notícia. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2:9 que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem sequer chegou ao coração do homem. É o que Deus reservou para a minha vida. E eu vou viver em nome de Jesus. Então não importa se os seus olhos não estejam te mostrando nada, porque a Bíblia fala que nós devemos andar pela fé. Não importa se os seus ouvidos só estejam ouvindo literalmente besteiras. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala: tudo é possível para aquele que crê. Eu preciso ouvir a palavra de Deus e saber que dentro de mim é um potencial inestimável, extraordinário, e que nós vamos perseverar, e que nós vamos continuar. Perseverar é lutar até viver a vitória. Perseverar é viver como Josué capítulo 10. Josué estava lutando, estava enfrentando uma guerra extremamente difícil, e o dia começou a terminar, e ele falou: Senhor, não permita que esse dia termine sem que eu tenha a minha vitória. Senhor, para o sol, para a lua, eu quero continuar lutando. Eu quero ver você amanhã lutando no seu trabalho, enfrentando a adversidade. Eu quero ver você, que é um vendedor, batendo em novas portas, lutando. Você que é um profissional, aprendendo mais, lutando, crendo, se desenvolvendo, se aperfeiçoando. É terrível olhar para essas pessoas que na primeira adversidade, na primeira situação, simplesmente joga a toalha. Lembra aquele filme Rocky? Rocky Balboa é antigo, né? Esse denuncia a idade. Mas ele estava se arrebentando, mas ele levantava, ele continuava em pé. Apanhava, mas continuava em pé. Continue lutando. Continue. Vá até o fim. E em terceiro lugar, o terceiro segredo para você recomeçar é motivação. Motivação. Nós precisamos ser pessoas motivadas. Está cheio de pessoa que é tipo peixe morto. Já viu peixe morto? Não tem brilho. Como que se escolhe um peixe na feira? Pelo brilho nos olhos. Motivação. Sabe o que é um peixe vivo, um peixe motivado? É aquele que nada
contra a correnteza, sobe cachoeiras para botar seus ovos, vai contra a maré, vai contra a correnteza, motivado. A motivação é aquilo que está em Josué capítulo 13, versículo 5. A palavra de Deus falou para Josué, Josué ia ter um monte de batalhas, um monte de guerras. Sabe o que Deus falou para Josué? Amanhã o Senhor fará maravilhas na sua vida. Amanhã, sabe o que significa amanhã? É o seguinte, eu preciso continuar até amanhã. Eu preciso continuar em pé, eu preciso prosseguir a minha caminhada. Eu preciso ir além. Eu não posso desistir. Amanhã significa é um novo dia, um novo tempo. É uma nova etapa. E nós vamos viver essa nova etapa. Para recomeçar, nós temos que saber que o Senhor, Ele foi a uma cruz, não para ser um ponto final, mas para ser um recomeço para toda a humanidade. Um grão de trigo cai na terra, não para ser o final da vida dele, mas para ser o recomeço de um novo ciclo, para ser o recomeço de uma nova etapa. Sabe por que nós estamos aqui hoje em 2021? Porque tudo recomeçou. Aquele dia que Jesus falou está consumado, carregou a cruz naquela ladeira, na Via Dolorosa, derramou seu sangue, sofreu a dor e gritou da cruz, está consumado. Ele estava falando, está recomeçando tudo. Está recomeçando uma nova história para a humanidade. Está recomeçando um novo ciclo para a humanidade. Sabe por quê? Porque nós estamos no ano 2021. 2021 depois de Cristo. Uma nova etapa. Um novo ciclo. E a partir de hoje, eu quero dizer a você, vai começar um novo ciclo. Um novo ciclo a partir de que você se levantou diante da sua dor, que você continuou lutando, quando já tinha literalmente jogado a toalha e persistiu e confiou e teve vontade de se levantar e falou, eu não vou desistir. Há uma música de Eliezer de Tarsis que eu gosto muito e ele fala, eu decidi não desistir. Decida não desistir do seu sonho. Decida não desistir da sua promessa. Decida não desistir da sua família. Decida não desistir da sua carreira profissional. E eu quero encerrar essa palavra, sabe, falando o quê? Lendo o texto para você que está em Jó, capítulo 14, versículo 7. Ele vai estar aqui na tela, você vai ler comigo. E leia em voz alta comigo. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecerem na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Você vai voltar a dar frutos na área que você não acreditava mais. Você vai dar frutos profissionais, você vai dar frutos familiares, você vai dar frutos de muita alegria. Valeu demais, muito obrigado. Esse é o despertar para esse novo tempo na sua vida. Valeu, tchau, tchau. E o despertar sempre trazendo sobre você um novo amanhecer, um novo tempo, uma outra forma de você enxergar, despertando no seu interior a sua capacidade realizadora. É isso mesmo, você acabou de conferir com o Daniel Martinazzo sobre recomeços, como é bom, não é? Como é bom ter a oportunidade de recomeçar. Nunca diga assim, eu vou ter que fazer tudo de novo, lá vou eu recomeçar. Que bom que você tem essa oportunidade de recomeçar. E também não diga da seguinte forma, tô recomeçando do zero. Do zero ninguém recomeça, querido. Você já galgou, você já alcançou, você já atingiu. Algo você já tem.
Você já tem, você não é mais a mesma pessoa. Então o seu recomeço hoje, com certeza, ele já começa com um plus, ele começa com um avanço. E hoje eu quero falar sobre ser protagonista da sua própria história. Então vamos primeiramente no Google, protagonista diz: protagonista, personagem mais importante, aquele que representa o papel. Bom, com certeza você sabe o que vem a ser protagonista, mas é bom a gente saber que a definição é essa: aquele que ocupa o papel mais importante. Bom, vamos falar sobre Oscar, não é verdade? Eu não sei você, mas eu adoro assistir o Oscar. Houve um tempo, vou te contar um segredo aqui, né? Que lá em casa nós pegávamos os filmes, né, que estavam concorrendo ao Oscar e nós fazíamos maratona, para que quando começasse a votação a gente pudesse interagir, né, e falar e saber. Depois de todo esse momento que a humanidade passou, os filmes ficaram mais, né? Muitos filmes foram para o Oscar também foi online. Bom, mas enfim, mesmo ele sendo online, alguém ganhou o Oscar de protagonista. Alguém ganhou o Oscar de melhor ator. Não é isso que a gente vê? Que o Oscar, ele é designado para aquele que se destacou naquilo pelo qual ele se propôs a fazer. O Oscar é a premiação para aquele que executa bem o papel. E nós precisamos entender algo muito importante. Algum diretor escreveu um texto, uma história, um roteirista, um filme, para que alguém pudesse protagonizar, ser o protagonista dessa história. E eu tenho algo muito sério para revelar na sua vida. Você sabia que o autor da vida, o autor dos autores, escreveu a minha história e escreveu a sua história? Você sabia disso? Que o autor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ele escreveu a nossa história. E nessa história, ele escreveu lá na minha que eu sou a protagonista da minha história, como ele escreveu na sua, que você é a protagonista, que você é o ator principal dessa história. Eu sei que já houveram muitos filmes que a gente assistiu, que a gente viu por aí, né? Que aquele que fez o papel coadjuvante, ele se destacou tanto que comeu o protagonista. Ó, anota. O fato de eu ter nascido para ser protagonista não me traz uma posição de conforto, mas sim uma posição de desempenho. Porque o protagonista, ele precisa executar pelo qual ele foi chamado. Sabe por quê? Se ele não for, alguém vai. Alguém vai tomar o lugar dele. E o que eu quero que você entenda no despertar de hoje, que haja um despertar na sua vida, que hoje você entenda que você nasceu para ser protagonista, mas você não tem se posicionado como tal. Você tem sido um coadjuvante. É o famoso, deixa a vida me levar, né? Aí vai indo. Não! Não é deixa a vida me levar. Há uma história, há um propósito. Olha, fala-se muito sobre propósito, não é verdade? Não é isso? E você fala, eu não sei qual é o meu propósito, eu vou te dar o seu hoje. Anota. O meu propósito de vida é ser protagonista da minha história. É ser o ator, a atriz, o personagem principal da minha história. Ninguém vai tomar o lugar que é meu, a não ser que eu permita, a não ser que eu abra espaço. O nosso propósito é cumprir
aquilo pelo qual o Senhor nos criou. O problema começa quando eu não aceito a minha posição de protagonista, não tomo conta dela, não sou protagonista como mãe, dou meus filhos para outro criar, não sou protagonista no meu trabalho, estou sempre me achando incapaz, eu não estudei, eu não fiz, eu não me capacitei, eu não tomo a minha posição e estou sempre falando, deixa, vai você, né? No meu relacionamento, na minha família, o protagonista não é o aparecido, não. Ele quer se aparecer, não, ele quer ocupar o lugar que é dele. Porque, queridos, preste atenção, se você não ocupa, o coadjuvante está na tua cola, está dando luz para ultrapassar você na avenida, para tomar o seu lugar. Ele é coadjuvante, ele precisa ser protagonista. E você tem feito o quê? É luta, é papel, meu Deus. E com isso eu vou perdendo a minha posição, eu vou perdendo aquilo pelo qual eu deveria estar, lutar e permanecer. Eu quero contar uma história rápida para você, muito rápida. A palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nos conta a história de Ana, né? Mãe de Samuel, já vou resumindo aqui. Mãe de Samuel. Ana teve o casamento dos sonhos. O marido a amava. Foi algo perfeito, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Mas Ana não dava filhos, né? E Eucana ouviu muita gente falar, você pode ter outra mulher para gerar filhos, outra mulher para gerar filhos. E aí ele se casa com uma outra mulher, com Penina, e Penina dava filhos, muitos filhos. Sabe o que eu vejo nessa história? Nesse período da história de Ana, que eu preciso repartir com você? Sabe o que eu vejo? Ana, ela era a esposa principal. Ela era a esposa principal. Mas Penina, que era a coadjuvante, fazia de tudo para que Ana não se sentisse a principal. Olha, entenda aqui. Penina sabia que ela jamais seria a primeira esposa. Ela sabia que ela jamais seria a protagonista dessa história. Ela sabia. Mas sabe qual era o trabalho dela? Não era nem de roubar o lugar de Ana. Era fazer com que Ana se sentisse a segunda. Fazendo Ana protagonista com espírito de coadjuvante. Ana, a personagem principal, com espírito de figurante. Daquela que fica lá atrás, que passa no meio da multidão. Era dessa forma que Penina trabalhava. Ela falou, eu nunca vou tomar o teu lugar. Nem preciso, eu preciso que você saia dele. Que você se sinta inferior. E houve um tempo sim, na vida de Ana, que ela se sentiu assim. Que ela teve a sua posição de protagonista totalmente assolada. Totalmente usurpada. Mas houve um marco na vida dela. Houve um dia que ela orou, ela se posicionou. Hoje é dia de você se posicionar. E essa posição fez com que ela tivesse um filho, Samuel, sacerdote. Sabe qual era a posição de Ana? A posição que ela ocupou. De ano em ano, todo o povo de Israel se reunia para subir até o templo, entregar as suas ofertas e suas ações de graças ao Senhor. E se apresentar diante do profeta, né? Diante do sacerdote. Houve um ano que o sacerdote sentado ali
era Samuel. E sabe quem estava sentada do lado? A mãe do sacerdote. Sabe quem estava na fila para pegar a bênção do sacerdote? Penina e a sua porção de filhos. Mas isso só pôde acontecer. Ana só pôde ocupar e contar essa história triunfante porque ela entendeu que o autor e consumador da nossa vida nos escreveu uma história onde todos nós somos os principais. Eu sou a principal da minha, você é a principal da sua. Eu só não vou ser se eu abrir mão, se eu me sentir coadjuvante, se eu sair da minha posição, se eu me retrair, se eu permitir que todas as setas malignas, palavras venham sobre mim e encontrem lugar. Hoje, que você desperte para o protagonista que há em você. Sabe essa história que você está vivendo hoje? Escreve ela hoje. E assim terminou a história de fulano, porque a bênção, queridos, a história não se conta como começa, se conta como termina. Então, hoje, faça esse exercício, escreva a sua história, relate as suas vitórias, porque o Senhor, o autor da vida, já escreveu o nosso roteiro e nesse roteiro nós somos protagonistas. Esse foi o Desperta de hoje, que você possa despertar para o seu papel principal e prosseguir em vitórias. Valeu demais, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Your love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine.